Bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre as parábolas de Jesus. O meu desejo é que Deus fale profundamente ao seu coração. Meu desejo é que a história que nós vamos conversar hoje tenha um impacto profundo na sua vida. Afinal, quando nós nos achegamos até a palavra de Deus com um coração humilde e sincero, é impossível permanecer da mesma forma. Porque, como diz o escritor da carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Por isso, pelo poder que a palavra tem de penetrar o mais íntimo do nosso ser, é impossível permanecer da mesma forma quando nós estamos diante dela. O meu desejo é que a palavra de Deus chegue no mais íntimo do seu coração, que a palavra de Deus de fato chegue nas suas entranhas essa manhã e transforme a sua vida. Mas antes da gente começar, pega aí o seu cafezinho, pega aí a sua Bíblia, que em instantes a gente vai começar a nossa conversa. Hoje vamos conversar sobre uma parábola bem conhecida e muito citada e utilizada no meio cristão, que é a parábola do fariseu e do publicano. E por ser uma parábola conhecida, existe um risco quando nós vamos ler uma passagem que é conhecida. Achar que nós já conhecemos o texto e que ele não tem mais nada para nos dizer. E, inclusive, às vezes a gente passa batido por essas histórias por pensar que nós já a conhecemos. Mas eu gostaria de desafiar você a mergulhar nessa história, mergulhar nesse texto, como se fosse a primeira vez. Eu quero te desafiar a se vulnerabilizar e perceber que o que Jesus está dizendo, Ele está dizendo para você. Eu já ouvi diversas histórias de pessoas que meditaram a vida inteira em poucos versículos e que esses poucos versículos se tornaram uma fonte inesgotável de revelação divina. Existe uma fonte inesgotável em cada texto bíblico, uma riqueza que nós não podemos mensurar, de tal forma que os salmistas vão dizer que a palavra das Escrituras é mais preciosa do que o ouro. Então você está com ouro nas suas mãos. Desfrute desse tesouro que está bem nas suas mãos. Deixe a palavra de Deus ser uma fonte inesgotável de riqueza. Deixe esse texto falar com você. Se vulnerabilize, sinta as palavras e perceba que o que Jesus está dizendo para você. Então vamos ler a parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18, versículos de 9 a 14, que diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O versículo 9 já aponta para nós o que nós precisamos saber sobre o contexto dessa parábola. Jesus está se dirigindo às pessoas que confiavam em sua própria justiça e que desprezavam outras pessoas. Essa é a motivação de Jesus ao contar a parábola. Aqui que nasce a nossa história. Jesus está se dirigindo a pessoas que confiavam em sua própria justiça e que desprezavam outras pessoas. Então ele conta essa história para reverter isso, para que essas pessoas reflitam e mudem a forma como elas estão agindo, ou que elas passem a confiar em outra fonte de justiça que não sejam elas mesmas. O teólogo inglês T.W. Manson, ele diz que essa parábola, se destina aos que tinham em si mesmos e em seu poder o tipo de fé que os vasos mais fracos se contentam em ter em Deus. Tinham em si mesmos a fé que os vasos mais fracos se contentam em ter em Deus. E a base da sua confiança eram as suas próprias realizações, tanto realizações piedosas como realizações morais. É para essas pessoas a quem Jesus está se dirigindo. E esse é o tema central da parábola: a justiça e como ela é alcançada. Jesus começa a história oferecendo para nós os personagens e o cenário. Toda história possui o seu cenário e os seus personagens. Ele fala de 2 homens que subiram ao templo para orar. Esse é o cenário. Esses homens estão indo ao templo para orar. Esse cenário ele é muito importante porque normalmente quando nós lemos essa parábola, nós imaginamos que esses homens estão fazendo orações particulares. Eles estão se devotando no privado. Tanto é que imaginamos o publicano num lugar distante de todos, onde está só ele e Deus. E essa percepção que a gente tem é porque a oração se tornou algo para nós muito particular, da esfera do privado, da intimidade. Mas o cenário que Jesus propõe mostra que esses 2 homens estavam no mesmo lugar, isto é, os 2 homens estavam no templo. E o curioso é que, se alguém do Oriente Médio lesse essa parábola, eles já subentenderiam que é uma parábola que não diz respeito a orações particulares, mas que é uma parábola que diz respeito à adoração pública, e não uma devoção particular. Como diz o teólogo oriental Al-Taíbi, o fato de o publicano estar de pé ao longe significa que ele estava longe do fariseu e do restante dos adoradores do templo. E esse é o cenário. Os 2 estavam no mesmo lugar, os 2 estavam no templo, é um contexto de adoração pública. E o curioso é que o verbo orar na tradição bíblica, também significa adoração. Então, quando o texto aqui está falando que os 2 homens subiram ao templo para orar, está dizendo que os 2 homens subiram ao templo para adorar com a comunidade. Nós vemos isso em Lucas capítulo 1, versículo 10, por exemplo, quando o sacerdote Zacarias ele está participando do sacrifício diário de expiação do templo e chega a sua vez de queimar incenso no santuário.
E durante esse processo, o texto vai dizer que toda a multidão permanecia do lado de fora, orando. Isso é que é importante ressaltar, porque a adoração e a oração nos tempos de Jesus é muito diferente dos nossos tempos de hoje. A adoração do judeu se dava por intermédio do sacrifício, onde eles levavam o animal para ser sacrificado 2 vezes ao dia como oferta pelo pecado. E depois do cordeiro ter sido sacrificado e simbolicamente coberto os pecados de Israel, havia a hora da queima do incenso, que era a hora apropriada para as orações pessoais. E por que era essa a hora apropriada? Porque o cordeiro, tendo sido sacrificado e coberto os pecados do povo, o caminho para Deus estava aberto. Então eles podiam se aproximar de Deus e orar e fazer suas orações pessoais. É assim que funcionava a oração e a adoração dos judeus, e é nesse cenário que o fariseu e o publicano se encontram. Eles estão diante de um momento de sacrifício de um cordeiro, e muito provavelmente por eles estarem realizando as orações, eles estão realizando essas orações na hora que o incenso é queimado logo após o sacrifício do cordeiro. Então são imagens que nós não estamos habituados porque são muito específicas do contexto judaico. E é apropriado, antes da gente seguir, identificarmos quem eram esses personagens, né? Depois de falar um pouquinho do cenário, é apropriado falar dos personagens. O fariseu, no contexto judaico dos tempos de Jesus, era alguém que seguia à risca a lei de Moisés. Eles eram rigorosos em seguir a lei de Moisés. Eles se orgulhavam de seguir cada passo que a lei dizia. E por serem tão rigorosos, eles se consideravam puros. E eles acabavam por desprezar aqueles que não seguiam a lei de Moisés, aqueles que não eram puros como eles eram. Já os publicanos eram considerados infratores da lei e também traidores da nação, porque eles coletavam imposto do próprio povo, do povo judeu, para Roma, que era a nação que estava dominando o povo judeu naquela época. Eles eram também considerados ladrões e trapaceiros, porque eles cobravam impostos além do que Roma exigia, para que a parte que sobrasse ficasse para eles. Por isso eles eram considerados ladrões e trapaceiros. Ou seja, o extremo oposto do fariseu. Jesus coloca aqui duas figuras que são completamente opostas, dois personagens que são completamente opostos. Esse é o cenário e esses são os personagens que Jesus apresenta para nós. Então Jesus vai dizer que esse fariseu estava de pé. Nossa tradução, a tradução do texto que nós lemos, diz que ele orava no íntimo. Mas os comentaristas vão dizer que a tradução mais apropriada é que esse fariseu orou para todo mundo ouvir. Essa oração que ele fez, ele orou audivelmente para que todos pudessem ouvir. E esses comentaristas ainda afirmam que o fariseu ele estava separado do restante da congregação porque ele se considerava justo, ele se considerava puro, e não podia se misturar com os injustos para não se contaminar. Então, além de ele fazer essa oração audivelmente, ele não se mistura com o restante da congregação, porque ele se acha superior àqueles que estavam ali. Ele não podia se aproximar dessas pessoas para não se tornar impuro. Essa era a mentalidade do fariseu. E pasme, essa cena que Jesus está narrando era recorrente naqueles tempos. Isso realmente acontecia. Existem documentos que relatam cenas como essas, de fariseus fazendo isso, de fariseus orando dessa forma em ambientes públicos e orando audivelmente. Esse fariseu, então, ele ora para todo mundo ouvir. É aquela oração-pregação, sabe? Que tem um alvo aqui muito definido, que é o publicano. Veja a oração comigo novamente.
olha o que o fariseu fala. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Aí ele vai dizer que outros homens? Ladrões, que é o que os publicanos eram considerados, corruptos, o que os publicanos também eram considerados, e aqui o fariseu acrescenta mais um aspecto, adúlteros. E aqui, como essa oração é dirigida diretamente para o publicano, isso é evidente na parábola, o fariseu pressupõe que o publicano é adúltero. Ele estabelece um juízo caluniador sobre o publicano. E em seguida ele fala e agradece especificamente por não ser como o publicano. Então todos os adjetivos que o fariseu usa, ele está falando, ele está se direcionando ao publicano. E ele faz isso para se autopromover, mostrando para os injustos, que no caso da nossa parábola é o publicano, como ele deveria supostamente agir, ou como ele deveria supostamente ser. E o padrão que o fariseu coloca é ele mesmo. Ele se coloca como padrão que o publicano deveria seguir. A base da justificação do fariseu é exposta no verso 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era nisso que o fariseu confiava, no seu desempenho. Essa era a base da sua justificação diante de Deus e diante dos homens, o seu desempenho. A lei de Moisés estipulava apenas um dia de jejum anual, que era feito no dia da expiação, conforme relatado em Levítico capítulo 23, versículo 27. O fariseu jejuava 2 vezes por semana, enquanto a lei de Moisés estipulava um dia de jejum anual. Além disso, a lei de Moisés mostra que o dízimo é limitado, porque segundo relatado lá em Levítico 27, versículo 30, a lei exigia apenas o dízimo dos cereais, do vinho e do óleo. O fariseu dava dízimo de tudo, de especificamente tudo. Então ele se orgulhava não apenas de cumprir a lei, mas de fazer o que a lei nem exigia que ele fizesse. Essa era a base da sua justificação. Essa era a base da sua absolvição diante de Deus. Essa era a base do seu orgulho diante dos homens. O seu desempenho exemplar, que na mentalidade dele ultrapassava os requerimentos da lei e por isso ele se achava muito justo, por isso ele se achava muito bom. Por outro lado, o publicano não ousa levantar os seus olhos para o céu e ele bate no peito enquanto ele ora. E normalmente a tradição mostra que as pessoas no templo, elas oravam apenas com os braços cruzados. Mas esse homem ele bate no peito. No costume oriental, esse gesto é raro e apenas é feito como um gesto de extrema angústia. Este homem estava extremamente angustiado e por isso ele bate no peito. Essa expressão, bater no peito, só se repete uma vez nas Escrituras. E também é no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 48. E eu vou ler também 2 versículos anteriores. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Agora veja, e todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito.
e a afastar-se. Se deparar com o verdadeiro Cordeiro sendo morto, se deparar com o verdadeiro justo crucificado, olhar para a cruz e ver Deus crucificado, deveria nos levar, assim como o publicano, a bater no peito, em extrema angústia, reconhecendo que nós não somos bons, reconhecendo que nenhum desempenho que nós temos, que nenhum ato de bondade isolado que nós praticamos é suficiente para sermos reconciliados com Deus. Porque a cruz expõe a miséria humana e joga por terra qualquer orgulho que nós possamos ter, por qualquer ato de bondade que nós demonstremos. Diante do Deus crucificado, ensanguentado, exposto numa cruz, na morte mais horrenda de todas, você poderia se perguntar o seguinte: você acha que é suficiente jejuar 2 vezes por semana? Diante do Deus crucificado, você acha que é suficiente dar o dízimo de tudo quanto você tem? Você acha que é suficiente cumprir seu cronograma de leitura bíblica e seus momentos de oração? Você acha que é suficiente ajudar algumas pessoas pontualmente em suas necessidades? Diante do Cristo crucificado, você acha que é suficiente ser um cidadão de bem e seguir as leis humanas? Não estou dizendo que essas coisas não devem ser feitas, mas se isso for a sua base para a sua justificação, da sua absolvição, se for a base do seu relacionamento com Deus, diante do Cristo crucificado, essas coisas não são nada. Não servem para nada. O publicano reconheceu isso. O publicano, diante do Cordeiro sendo sacrificado no templo, ele foi tomado de angústia, porque sabia que não tinha nada a oferecer diante do Cordeiro sendo morto. E por isso ele ora: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Diante do Cordeiro sendo morto, é a única coisa que esse publicano ousa dizer: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a tradução da palavra misericórdia aqui é expiação. O que faz todo sentido no cenário que Jesus propõe. É como se o publicano dissesse: faz expiação por mim, que o sacrifício do Cordeiro bem na minha frente possa ser aplicado a mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: faz por mim o que eu não posso fazer por mim, porque eu sou pecador, porque não há nada que eu possa fazer para ser digno de me relacionar com o Senhor. A única coisa em quem eu confio é que esse sacrifício possa ser aplicado a mim, que de fato meus pecados possam ser perdoados. Era isso que o publicano estava expressando. Faz expiação por mim, faz aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. É isso que o publicano exclama. Diante das suas falhas, diante dos seus pecados, diante do Cordeiro sendo sacrificado, ele reconhece: eu não posso apresentar nada. Eu não tenho nada. Não há nada que eu possa fazer. Diante do Cordeiro sacrificado, sendo morto bem na minha frente, não há nada que eu possa fazer para compensar isso. Tudo que eu posso pedir é: faz por mim o que eu não posso fazer. Tem misericórdia de mim. Então Jesus finaliza dando a moral da história para confrontar aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam as outras pessoas. Jesus diz: eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Este homem e não o outro foi reconciliado, foi absolvido, foi perdoado diante de Deus. Porque este homem, diferente do fariseu, reconheceu que diante do Cordeiro sendo morto, ele não podia fazer nada senão clamar por misericórdia, senão aceitar pela fé aquilo que estava sendo realizado bem na sua frente.
E por fim, Jesus termina dizendo: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. A exaltação pertence a Deus, e só Ele pode exaltar o homem. O homem que exalta a si mesmo está tomando o lugar de Deus e por isso é rejeitado. Mas um coração quebrantado e humilde, o Senhor não rejeita. Como diz Davi no Salmo 51, no Salmo onde ele confessa a sua incapacidade. O homem que se apresenta a Deus com coração quebrantado e humilde, o Senhor não rejeita. Eu gostaria de fazer duas brevíssimas aplicações apenas para você refletir com sinceridade aí na sua casa. São as duas aplicações que nascem do objetivo de Jesus ao contar essa parábola, para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam as pessoas. A primeira aplicação e reflexão que eu gostaria de fazer com você é: qual é a base da sua relação com Deus? Eu vejo pessoas constantemente vindo para mim e falando: eu preciso acertar as contas com Deus. E na cabeça delas, elas precisam orar mais, elas precisam ler mais a Bíblia, e elas precisam ir à igreja como se esses atos de piedade fossem deixar Deus satisfeito. Mas a única coisa que deixa Deus satisfeito em relação a nós é o sacrifício do seu Filho. Enquanto você não reconhecer que não há nada que você possa fazer, você sempre vai voltar para casa como o fariseu que não foi justificado, que não foi absolvido, que não foi perdoado. Enquanto você não reconhecer que a base da sua relação com Deus está no Cordeiro, no seu Filho, no Cristo crucificado, você sempre vai voltar para casa como o fariseu que não foi justificado, que não foi absolvido, que não foi perdoado. Porque se você confia no seu desempenho, se você confia na sua piedade e na sua moralidade, eu tenho que dizer para você que não é isso que deixa Deus satisfeito. O que deixa Deus satisfeito é o que Ele realizou no seu Filho amado Jesus Cristo. Lembre-se disso. A justiça é uma dádiva de Deus, isto é de graça, e é dada por meio do sacrifício expiatório, por meio do sacrifício substitutivo do seu Filho. Essa dádiva é única e exclusivamente para pecadores que dele se aproximam, confessando os seus pecados e com a plena consciência da sua incapacidade de alcançar a justiça por si mesmos. Essa dádiva é para essas pessoas que reconhecem que não podem fazer nada e que precisam que Deus tenha misericórdia, que faça por eles aquilo que eles não podem fazer por si mesmos. É para esse tipo de pessoa que a dádiva de Deus é oferecida. Em segundo lugar, assim como naquele tempo existia um grupo de pessoas que eram rejeitadas, como o publicano, que se sentia indigno de estar no templo e por isso permaneceu afastado das pessoas. Da mesma forma, existem grupos de pessoas na nossa sociedade que são rejeitadas, inclusive por pessoas que se consideram cristãs e piedosas. Eu acho que eu nem preciso citar aqui esse grupo de pessoas, porque você sabe muito bem. Eu só preciso lembrar e alertar você do seguinte: cuidado para não rejeitar quem o próprio Jesus não rejeita. Cuidado para não rejeitar quem o próprio Jesus não rejeita. É duro dizer isso,
Mas o rejeitado da parábola foi aquele que rejeitou. Cuidado para o mesmo não acontecer com você. Rejeitar quem Deus não rejeita. E você acabar sendo rejeitado. Precisamos lembrar que Jesus veio para os doentes, para os rejeitados, para aqueles que são pobres de espírito. O Evangelho é um banquete que todo tipo de pessoa, repito, todo tipo de pessoa pode acessar e desfrutar. Afinal de contas, todos nós seríamos rejeitados se não fosse Cristo Jesus. Todos nós estamos na mesma posição diante de Deus. Sendo assim, todos nós somos igualmente convidados para nos rendermos a Jesus e desfrutar do seu perdão. Por isso, cuidado para não rejeitar quem nem mesmo Jesus rejeita. Como ele mesmo diz, o que vem a mim, independente de quem seja, independente do que tenha feito, eu não lançarei fora. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de convidar você a meditar sinceramente nessas palavras e orar a Deus com sinceridade. Talvez fazer a oração do publicano nesta manhã. Vamos orar juntos? Pai, nós nos achegamos até o Senhor esta manhã, com as nossas mãos vazias, Senhor, porque não temos nada para oferecer para o Senhor, nada que seja suficiente para sustentar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós só queremos nos achegar ao Senhor com o coração grato, Deus, cheio de louvor pelo que o Senhor já fez em Cristo Jesus, por meio de quem nós somos aceitos, por meio de quem nós somos amados, por meio de quem nós nos tornamos filhos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez o que não poderíamos fazer. E nós queremos ter na nossa mente, continuamente, essa verdade no nosso coração, Senhor. Que nós somos pecadores, Deus. Que não há nada que possamos fazer para agradar ao Senhor, senão nos rendermos com gratidão e louvor ao que Cristo já fez por nós. E é assim que nós queremos agir diante do Senhor, reconhecendo nossa miséria, mas ao mesmo tempo nos rendendo em fé diante do Senhor, recebendo com gratidão tudo que o Senhor já fez por nós. Nós somos gratos, Senhor. Pedimos, continue tendo misericórdia de nós, Senhor. Continue conduzindo a nossa vida. Senhor, que o Senhor nos conduza a continuamente caminhar em humildade diante do Senhor. Deus, não rejeitando as pessoas que estão ao nosso redor. Pelo contrário, nos considerando as pessoas superiores até a nós mesmos, Senhor. Porque diante do Cristo crucificado, Deus, quem sou eu, Deus? Quem sou eu para me considerar melhor do que alguém, Senhor? Tem misericórdia de mim. Nós nos arrependemos se estivermos agindo dessa forma, Deus. Nós nos arrependemos se estivermos andando de forma orgulhosa. Nós nos humilhamos diante do Senhor e te pedimos perdão e rogamos pela sua misericórdia sobre a nossa vida. Que a base, Deus, que o princípio de tudo que nós formos fazer, que seja a partir da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós temos salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom mais uma vez estar com você, poder abrir as Escrituras e conversar
com você aí na sua casa. Espero que Deus tenha falado com você. Espero que Ele continue falando com você através desse texto que é riquíssimo. Nós poderíamos gastar muito mais tempo conversando a respeito dele. Existem muitas outras aplicações que nós poderíamos tirar daqui. Eu gostaria que você ficasse com essas duas meditações, e que isso possa fazer diferença na sua vida. Nós nos vemos logo mais às 19 horas, onde juntos vamos cultuar a Deus. Você pode acessar o link do nosso canal. Deus abençoe você, sua família e até mais.